Imagine uma mansão imensa, iluminada por lustres de cristal que brilham como estrelas presas ao teto. Carros importados, estacionados em frente, jardins milimetricamente podados, segurança em cada esquina. Do lado de fora, tudo parece perfeito. Mas será que a perfeição é real? Dentro daquela casa, um homem caminha com passos firmes, sempre apressados, sempre frios. Ele é respeitado, temido, invejado. Para muitos, ele é um exemplo de vitória. Mas, para aqueles que o conhecem de perto, sua arrogância fala mais alto do que qualquer conquista. Ele é um milionário, o tipo de homem que acredita que dinheiro compra tudo. Respeito, amor, felicidade. Nunca precisou pedir, nunca precisou agradecer. Cresceu acreditando que os outros estavam abaixo dele, que todos tinham um preço, que sentimentos eram fraqueza. Mas o que acontece quando a vida decide colocar à prova justamente aquilo que mais escondemos? O que acontece quando o orgulho encontra a verdade mais simples, mas também mais dolorosa? Nessa história, você vai acompanhar uma transformação que ninguém poderia prever. Um choque entre mundos opostos. O luxo exagerado e a pobreza silenciosa. O coração gelado de um milionário arrogante. E o sacrifício invisível de uma mulher humilde, que esconde segredos de cortar o coração. E para tornar tudo ainda mais intenso, existe uma criança especial, que será a chave para revelar o que realmente importa. Mas antes de começarmos essa jornada, eu preciso te dizer uma coisa. Fique até o final, porque o desfecho vai mudar a forma como você enxerga a vida. Agora, prepare-se, porque o que você vai ouvir não é apenas uma história, é um espelho daquilo que muitas vezes não temos coragem de enxergar. Ele se chama Ricardo Montenegro, um nome que ecoa nos jornais de negócios, nas capas de revistas de luxo e nos corredores da alta sociedade. Dono de uma fortuna avaliada em centenas de milhões. Ele construiu um império com hotéis, investimentos e participações em grandes empresas. Aos olhos do mundo, Ricardo é um vencedor absoluto. Seu dia começa cedo, mas nunca sem ostentação. O despertador toca em um quarto maior do que muitas casas populares. As cortinas automáticas se abrem lentamente, revelando uma vista panorâmica da cidade. Ao lado de sua cama repousa um relógio suíço de edição limitada, comprado em uma viagem a Dubai apenas porque ninguém do seu círculo ainda tinha um igual. Ricardo caminha até o closet. Centenas de ternos alinhados, sapatos italianos, perfumes franceses. Ele escolhe não apenas roupas, mas símbolos de poder. A cada peça reforça para si mesmo a certeza de que pertence a um patamar inalcançável. Ao sair de casa, não dirige. Claro que não. Um motorista particular o aguarda com um carro importado de quase R$ 1 milhão. Dentro do veículo, Ricardo costuma revisar relatórios em um tablet de última geração, ou apenas contemplar o vidro escuro que o separa das ruas cheias de trabalhadores apressados. Para ele, aquelas pessoas fazem parte de um cenário distante, quase invisível. No escritório, todos abaixam a cabeça diante de sua presença. Funcionários evitam o ralou nos olhos por medo de críticas. Ricardo não agradece, não sorri, não reconhece. Para ele, cada um está ali para servi-lo, e nada além disso. Sua frieza é confundida com respeito, mas na verdade é apenas medo. À noite, quando retorna para a mansão, há sempre festas, encontros, risadas artificiais de amigos interesseiros, champanhe importado estourando, pratos refinados servidos por garçons impecavelmente vestidos. E
Ricardo, ele ergue a taça, ostenta, fala de viagens, carros, negócios, mas nunca, absolutamente nunca, fala de sentimentos. Mas por trás dessa máscara de grandeza, existe algo que ninguém percebe. Ricardo tem medo. Medo de perder o controle. Medo de mostrar fragilidade. Medo de ser visto como igual. Ele acredita que precisa sustentar essa imagem de poder o tempo todo. Mas será que todo esse luxo realmente preenche o vazio que carrega o milionário? Acredita que é intocável, mas a vida, silenciosa e implacável, já está preparando o primeiro golpe que fará suas certezas desmoronarem. Enquanto Ricardo exibia seu mundo de luxo, havia alguém que caminhava silenciosamente pelos corredores daquela mansão. Seus passos eram leves, quase invisíveis, mas sua presença era fundamental. Seu nome era Clara. Clara era faxineira, uma mulher simples, de gestos delicados, olhar cansado e mãos marcadas pelo trabalho. Aos 36 anos, já tinha vivido mais dificuldades do que muitos viveriam em uma vida inteira. Viúva desde cedo, carregava sozinha a responsabilidade de criar 2 filhos pequenos. Todas as manhãs, antes mesmo do sol nascer, Clara deixava sua casa simples em um bairro distante. Pegava 2 ônibus lotados, suportava o frio ou o calor sem reclamar, e chegava à mansão pronta para um novo dia de trabalho. O uniforme limpo escondia as marcas de noites mal dormidas, mas seu olhar sempre denunciava algo mais profundo. Ela nunca se queixava. Limpava cada canto, arrumava cada quarto, organizava cada detalhe da casa de Ricardo com uma dedicação que ninguém parecia perceber. Para ele, Clara era apenas mais uma funcionária, como qualquer outra, mas, na verdade, sua história carregava segredos que poderiam mudar tudo. O que ninguém sabia era que, muitas vezes, Clara ia dormir com fome, não porque faltava comida em casa, mas porque preferia deixar cada pedaço para os filhos. Em silêncio, sacrificava o próprio bem-estar para garantir que eles tivessem o mínimo necessário. No fundo, acreditava que sua dor era um preço justo para que os filhos pudessem sonhar com um futuro diferente. E havia mais. Clara escondia uma força que ninguém imaginava. Ela carregava lembranças dolorosas, decisões difíceis e um coração capaz de amar mesmo diante da indiferença do mundo. Seu maior segredo ainda estava guardado, e esse segredo estava prestes a se entrelaçar com a vida do homem arrogante que ela servia todos os dias. Mas até esse momento, Clara aceitava o silêncio, aceitava ser invisível. Ela sabia que não poderia esperar reconhecimento de alguém como Ricardo. Mesmo assim, todos os dias, ao voltar para casa e olhar nos olhos dos filhos, ela encontrava a razão para continuar uma vida de luxo e desprezo de um lado, uma vida de sacrifício e amor do outro. 2 mundos opostos, destinados a colidir de forma inesperada. Entre todos os segredos que Clara guardava, havia um que moldava cada passo de sua vida. Seu filho mais velho, Gabriel. Gabriel tinha apenas 10 anos, mas sua história já era marcada por desafios imensos. Desde pequeno, os médicos haviam dito que ele carregava uma condição especial que exigiria cuidados constantes. Sua fala era lenta, seus movimentos delicados e sua visão do mundo diferente da maioria. Muitos o viam como limitado. Clara, porém, enxergava nele uma pureza rara, uma forma única de sentir as coisas, enquanto outras crianças corriam pelos campos de futebol ou passavam horas em frente a videogames. Gabriel encontrava alegria em coisas simples: o brilho de uma estrela, o som de uma música calma,
o toque da mão da mãe. Mas também havia momentos de dor. As crises, as dificuldades na escola, o preconceito disfarçado no olhar de alguns vizinhos. Clara sabia que o mundo poderia ser cruel com alguém como Gabriel. E por isso, ela se sacrificava ainda mais. Muitas vezes, abria mão de comer para poder comprar os remédios que ele precisava. Outras vezes, passava noites acordada, velando o filho em crises silenciosas, que só ela tinha forças para acalmar. O irmão mais novo, Daniel, com apenas 7 anos, ajudava como podia. Ele entendia, mesmo na inocência, que Gabriel precisava de cuidados extras. Era comum vê-lo cedendo o último pedaço de pão, ou cobrindo o irmão com o cobertor mais quente. Eles eram pobres, mas havia entre eles uma riqueza que dinheiro algum poderia comprar. A solidariedade entre almas ligadas pelo amor. E ainda assim, havia momentos em que Clara se perguntava em silêncio: até quando conseguiria sustentar essa luta sozinha? Até quando poderia esconder de todos a fome que a consumia, os medos que a cercavam e a dor de não ter com quem dividir o peso? O que ela não sabia era que o destino já preparava o encontro entre Gabriel e Ricardo. Um encontro improvável, mas capaz de acender algo que estava apagado há muito tempo no coração do milionário. Porque, afinal, o que poderia haver em comum entre o homem mais arrogante da cidade e uma criança que carregava tanta fragilidade? A resposta estava mais próxima do que eles imaginavam. Era uma manhã comum na mansão Montenegro. Ricardo havia acabado de retornar de uma viagem de negócios em Paris e, como sempre, sua mente estava focada em números, lucros e contratos milionários. Ele caminhava pelos corredores largos, falando ao telefone com um sócio, quando algo fora do roteiro chamou sua atenção. Na cozinha, a porta estava entreaberta. Ricardo nunca se importava com aquele espaço, menos afinal, para ele, era apenas um lugar onde empregados preparavam refeições. Mas naquele dia, um som suave, quase imperceptível, o fez parar. Uma voz infantil, curioso e impaciente. Ele empurrou a porta. E ali, diante de seus olhos, estava uma cena que jamais esperava ver. Clara, a faxineira, sentada no pequeno banco ao lado do fogão, segurava um pão seco. Não o comia, estava partindo-o em pedaços, cuidadosamente, enquanto falava com uma criança magra de olhos brilhantes. Era Gabriel. Come, filho, come devagar, dizia ela, com um sorriso cansado, mas cheio de ternura. Ricardo franziu o senho. O que uma criança fazia dentro da minha casa? Quem havia autorizado isso? Pensou, já preparando uma explosão de raiva. Mas antes de falar, ficou imóvel porque percebeu algo estranho. Clara não levava o pão à boca, apenas oferecia ao menino. E você, mamãe? Perguntou Gabriel, com a inocência que só uma criança pode ter. Não vai comer também? Clara acariciou o rosto dele, forçando um sorriso. Eu já comi, meu amor. Estou satisfeita. Mas Ricardo, com seu olhar frio de homem acostumado a julgar, percebeu a mentira. A mulher não havia comido nada. Seu rosto pálido, seu corpo frágil, seus olhos fundos denunciavam que a fome era sua companheira silenciosa. Por um instante, o milionário sentiu algo que não sabia nomear. Um incômodo, um aperto no peito, um desconforto que ele não queria admitir. Ele poderia simplesmente ter interrompido a cena, repreendido Clara, mandado o menino embora, mas algo o impedia. Ele ficou parado, escondido, atrás da porta, observando aquela mulher que em silêncio sacrificava o próprio alimento
para alimentar o filho. Era um sacrifício que Ricardo não conseguia compreender. Afinal, ele nunca precisou escolher entre comer ou deixar de comer. Nunca precisou abrir mão de nada. Mas ali, diante de seus olhos, havia um amor tão grande, tão puro, que sua arrogância não conseguia explicar. E pela primeira vez em muito tempo, Ricardo Montenegro sentiu algo escorrer dentro de si. Uma rachadura em seu orgulho. Uma dúvida que começava a nascer. Como alguém tão pobre podia carregar dentro de si uma riqueza tão imensa? Ricardo não conseguiu dormir naquela noite. A cena da cozinha voltava à sua mente como um filme repetitivo. Clara, mentindo para o filho, dizendo que já tinha comido, quando na verdade sacrificava a própria fome para que Gabriel não sofresse. Ele se revirava na cama imensa, cercado de travesseiros de pluma, lençóis de seda importados. Tudo aquilo que para muitos seria um sonho, para ele parecia agora um fardo pesado. Vazio, porque pela primeira vez ele se perguntava de que Sérbia tanto luxo se existiam pessoas tão próximas que sequer tinham um prato de comida decente. Mas o orgulho falava mais alto. Não é problema meu, ele repetia para si mesmo, como se quisesse se convencer. Ela é só uma funcionária. Está sendo paga. O resto da vida dela não me diz respeito. Ainda assim, o rosto de Gabriel não saía de sua memória. Aqueles olhos inocentes, famintos, mas cheios de confiança na mãe, aquilo mexia com ele de um jeito que não sabia explicar. No dia seguinte, ao entrar na cozinha, Ricardo encontrou Clara novamente. Ela abaixou a cabeça, envergonhada, como se temesse ter sido descoberta. Ele quase a confrontou, quase perguntou por que havia trazido o filho para a mansão, mas as palavras ficaram presas. Em vez disso, limitou-se a observar. Lá arrumando as prateleiras, por que me importo? Perguntou a si mesmo. Ela não significa nada. É só mais uma entre tantos funcionários. Mas, no fundo, sabia que não era verdade. Algo dentro dele estava se quebrando. Uma armadura construída ao longo de anos de frieza, ambição e arrogância começava a se rachar. E essa rachadura o deixava vulnerável, menos algo que ele nunca suportara sentir. A dúvida crescia. Devia simplesmente demitir Clara e se livrar desse incômodo, ou havia algo mais profundo naquela mulher e naquela criança que ele precisava descobrir? Um milionário, acostumado a dominar todos ao seu redor, agora estava sendo dominado por um conflito interno que não podia controlar. E cada vez que tentava ignorar, a lembrança voltava ainda mais forte. Clara partindo o pão, Clara sorrindo em meio à dor, Clara escondendo a própria fome para alimentar o filho. Era como se o universo tivesse decidido expor sua arrogância, mostrando-lhe um espelho que ele não queria encarar. Mas esse era apenas o começo, porque Clara guardava segredos que Ricardo ainda não fazia ideia, e esses segredos tinham o poder de destruir por completo a imagem de homem inabalável que ele sustentava diante do mundo. E antes de continuarmos, um lembrete importante: não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta, porque o que está por vir vai te arrepiar naquela semana. Ricardo passou a observar Clara de longe, quase como um investigador oculto. Algo nele havia mudado. Cada gesto dela parecia carregar um peso invisível, um silêncio profundo que ele nunca havia notado antes. Uma tarde, ao retornar mais cedo de uma reunião, Ricardo encontrou Clara no jardim da mansão. Ela estava sentada em um banco de pedra, segurando uma pequena fotografia. Seus olhos marejados denunciavam que chorava em silêncio. Ele, acostumado a ignorar emoções,
Sentiu um impulso estranho aproximar-se. Fingiu que havia saído apenas para respirar o ar fresco, mas seus olhos fixaram naquela imagem que Clara segurava com tanto carinho. "O que você tem aí?" perguntou ele, em tom seco, como quem não demonstra curiosidade, mas sim autoridade. Clara se assustou. Rapidamente escondeu a foto entre as mãos e abaixou a cabeça. "Nada, senhor. Só lembranças." Ricardo estreitou os olhos. Lembranças? A palavra ecoou em sua mente. Era raro ouvir alguém falar assim, com um tom tão carregado de dor e amor ao mesmo tempo. Ele tentou disfarçar o incômodo, mas algo o fez insistir. "Deixe-me ver." Clara hesitou. Não queria mostrar, mas a postura autoritária de Ricardo a fez ceder. Lentamente, estendeu a foto. Era a imagem de um homem jovem, sorridente, segurando Gabriel, ainda bebê, nos braços. Ricardo franziu o senho. Seu marido? Ela respirou fundo, tentando conter a emoção. Era ele. Faleceu há 8 anos. Desde então, cria os meninos sozinha. O milionário ficou em silêncio por alguns segundos. Para alguém como ele, acostumado a falar, a mandar, a impor, aquele silêncio foi quase sufocante. A morte, a perda, o peso da responsabilidade solitária. Eram coisas que nunca haviam feito parte de seu mundo. "Então, você trabalha aqui", disse ele, mais para si mesmo do que para ela, para sustentar os 2 filhos. Clara apenas assentiu. Seus olhos voltaram a se encher de lágrimas, mas ela as enxugou rapidamente, como quem se recusa a demonstrar fraqueza. Ricardo não disse mais nada, apenas se afastou, mas em sua mente uma nova pergunta o atormentava. Até onde aquela mulher ia para proteger seus filhos e até onde ele próprio seria capaz de ir por alguém que amasse? Ele não sabia, mas aquela foi apenas a primeira revelação. O segredo mais profundo ainda estava guardado, esperando o momento certo para vir à tona. Era uma manhã de domingo, quando tudo mudou. Ricardo havia decidido, por impulso, caminhar pelos jardins da mansão para esvaziar a mente. Não queria admitir, mas desde a revelação sobre o marido de Clara, ele se sentia perturbado, como se sua vida de luxo tivesse perdido parte do brilho. Ao virar a esquina do jardim, ouviu risadas suaves. Risadas de criança. Estranhou. A mansão, apesar de grandiosa, raramente era preenchida por sons de alegria infantil. Aproximou-se devagar e, para sua surpresa, encontrou Gabriel sentado na grama, desenhando com gravetos sobre a terra. Ricardo franziu a testa. A primeira reação seria mandar Clara manter o filho longe dali. Mas algo o impediu. Ele ficou observando, curioso. O menino, concentrado, desenhava formas simples, um sol, uma casinha, figuras de mãos dadas. Era um desenho rudimentar, mas carregava uma beleza inocente. De repente, Gabriel percebeu sua presença. Olhou para cima, encarando Ricardo com um misto de timidez e curiosidade. "Oi", disse o menino, com a voz frágil. "Você é o dono daqui, né?" Ricardo, surpreso, apenas assentiu. Não estava acostumado a ser abordado sem formalidades, muito menos por uma criança. "Sua casa é muito grande, menos", continuou Gabriel, com a sinceridade que só os pequenos têm. "Mas parece vazia." Aquelas palavras bateram no peito de Ricardo como um soco invisível. Vazia era exatamente assim que, no fundo, ele se sentia, mas nunca admitira para ninguém. Como aquele garoto podia enxergar isso tão facilmente? "Por que você acha isso?" perguntou, tentando manter a voz firme. Gabriel deu de ombros. "Por quê? Não tem risada aqui. Não tem brinquedo, não tem cheiro de bolo. Minha casa é pequenininha, mas minha mãe fala que amor deixa tudo maior." Ricardo ficou mudo.
Não sabia o que responder. Estava diante de uma criança frágil, mas que tinha a coragem de falar verdades que ele mesmo evitava encarar. Naquele instante, algo aconteceu. Ricardo sentiu um nó na garganta, uma sensação desconhecida. Gabriel sorriu, e aquele sorriso puro, sem interesse, sem segundas intenções, fez a armadura de arrogância do milionário rachar ainda mais. Aos poucos, sem perceber, Ricardo começou a passar mais tempo por perto. Primeiro, observando de longe, depois, arriscando algumas palavras, perguntas simples. Gabriel respondia sempre com a mesma sinceridade desarmante. E, em pouco tempo, aquela criança especial havia feito o que ninguém jamais conseguiu: conquistar espaço dentro do coração frio de um milionário. Mal sabia Ricardo que essa conexão inocente estava apenas preparando o terreno para uma revelação que mudaria tudo para sempre. Os dias seguintes foram diferentes. Ricardo, sem admitir, buscava motivos para cruzar com Gabriel nos corredores ou para observar Clara de longe. A criança havia plantado nele uma inquietação que crescia como uma chama. Mas foi numa noite chuvosa que a verdade finalmente veio à tona. Clara havia ficado até mais tarde na mansão, limpando a sala de jantar após um dos jantares luxuosos de Ricardo. Ele, entediado com os convidados, havia se recolhido mais cedo ao escritório, mas, ao passar pelo corredor, ouviu soluços abafados. Curioso, seguiu o som até a despensa. Abriu a porta devagar, encontrou Clara sentada no chão, com as mãos no rosto, chorando silenciosamente. Ao lado dela, uma sacola com poucos mantimentos. "O que está acontecendo?" perguntou ele, tentando soar firme, mas sentindo a estranha mistura de autoridade e compaixão. Clara se assustou, enxugando as lágrimas rapidamente. "Nada, senhor. Só estou cansada." Ricardo não acreditou. Seu olhar caiu sobre a sacola. Arroz, feijão, algumas frutas, quantidade mínima, insuficiente para uma semana. E então percebeu: Clara não levava para casa o suficiente nem para alimentar 2 filhos. Ele se aproximou, ainda sem entender por que é que aquilo o afetava tanto. "Você está passando fome, não está?" Clara baixou a cabeça, envergonhada. "Não é fome, senhor. É escolha. Prefiro que meus filhos comam primeiro." Essas palavras foram como uma facada no coração de Ricardo. Ele, que desperdiçava garrafas de vinho de milhares de reais em festas, que trocava carros como quem troca de roupa, estava diante de uma mulher que sacrificava a própria dignidade para que seus filhos não sofressem por um instante. O milionário sentiu as lágrimas ameaçarem seus olhos, mas conteve. Ele não podia demonstrar fraqueza. Ainda assim, sua voz saiu embargada. "Por que nunca me contou?" Clara respirou fundo, encarando-o pela primeira vez com firmeza. "Porque eu não quero sua piedade, senhor. Trabalho aqui para sustentar minha família, não para mendigar. A fome é minha, mas o amor pelos meus filhos é maior." Aquelas palavras ecoaram dentro de Ricardo como um trovão. Ele não conseguiu responder. Ficou parado, em silêncio, encarando aquela mulher, frágil, mas ao mesmo tempo mais forte do que ele jamais fora. Naquela noite, sozinho em seu quarto, Ricardo finalmente chorou. Chorou como não fazia desde criança. Chorou pela fome de Clara, pela pureza de Gabriel e pela sua própria arrogância que, agora, parecia tão pequena diante da grandeza daquela família. E foi nesse choro escondido que nasceu a primeira fagulha da transformação. Depois daquela noite, algo em Ricardo Montenegro mudou para sempre. O homem que antes via Clara apenas como uma funcionária
começou a enxergar nela algo muito maior, um exemplo vivo de coragem, de sacrifício, de amor incondicional. Nos dias que se seguiram, seus gestos passaram a revelar um lado que ninguém imaginava existir. Ele, o milionário arrogante, começou a agir em silêncio. Não fez alardes, não anunciou mudanças, mas discretamente começou a deixar sobras maiores de comida separadas para que Clara pudesse levar. Mandou o motorista oferecer caronas discretas até o bairro distante onde ela morava. E principalmente passou a observar Gabriel com um cuidado especial, como se a presença daquela criança tivesse aberto nele uma janela para sentimentos adormecidos. No escritório, os funcionários notaram a diferença. O homem frio que nunca dizia bom dia começou a cumprimentar. Pequenos gestos, quase imperceptíveis, mas que revelavam uma mudança interna. Ricardo também passou a evitar certas festas superficiais. Os jantares luxuosos perderam o sabor. A cada gole de champanhe, lembrava-se de Clara oferecendo o pão seco ao filho. A cada gargalhada artificial, lembrava-se da risada pura de Gabriel. E assim, o vazio da sua vida de ostentação começou a ser preenchido, não pelo luxo, mas pelo impacto daquela família humilde. Mas a transformação mais profunda estava dentro dele. Pela primeira vez, Ricardo começou a questionar a própria história. Quando foi que se tornou tão frio? Quando deixou de valorizar as pequenas coisas? Quando trocou amor por status? Essas perguntas o acompanhavam como sombras. E ao encarar Clara, ele entendia. A verdadeira riqueza não estava nos cofres, nem nas viagens, nem nas mansões. Estava na capacidade de amar ao ponto de se sacrificar. Estava na pureza de uma criança que via grandeza nas coisas simples. Ricardo Montenegro, o milionário arrogante, começava a renascer. E esse renascimento não vinha de dentro de sua fortuna, mas do encontro improvável com uma mulher humilde e seu filho especial. O que ele ainda não sabia era que essa transformação o levaria a tomar uma decisão capaz de mudar não apenas sua vida, mas também o destino de todos ao seu redor. Era uma tarde ensolarada quando Ricardo tomou a decisão que mudaria tudo. Pela primeira vez em décadas, não havia reuniões marcadas, não havia compromissos sociais, não havia festas, apenas silêncio. E no meio desse silêncio, ele entendeu que precisava fazer algo que nunca tivera coragem: abrir o coração. Chamou Clara ao escritório. Ela entrou desconfiada, com o olhar baixo, como sempre fazia diante dele. Mas Ricardo, dessa vez, não estava de terno impecável, nem com a expressão dura. Estava com roupa simples, sentado como um homem comum. Clara menos começou, com a voz firme, mas carregada de emoção. Eu quero te pedir perdão. Ela ergueu os olhos, surpresa. Nunca, em todos aqueles anos, imaginou ouvir uma palavra assim da boca de Ricardo Montenegro. Perdão, murmurou ela, quase sem acreditar. Sim, perdão por não ter enxergado você antes. Perdão por ter tratado sua dor como se fosse invisível. Perdão por acreditar que dinheiro era tudo, quando, na verdade, o que você tem dentro de si é muito maior do que qualquer fortuna. Clara ficou em silêncio, com lágrimas escorrendo. Eu nunca precisei abrir mão de nada. Menos, continuou ele, nunca precisei escolher entre comer ou passar fome. Mas você me mostrou o que é amor verdadeiro e me fez ver o quão pequeno eu era diante da sua grandeza. Foi então que Ricardo fez algo inesperado. Abriu a gaveta da mesa e entregou a Clara uma pasta com documentos. Eu decidi criar um fundo no meu nome, mas em honra de você e dos seus filhos. Não é caridade, Clara, é justiça. Você vai ter uma casa nova, os meninos terão estudo, terão segurança
Mas, mais do que isso, eu quero estar presente, quero aprender com vocês, quero ser alguém melhor. Clara levou as mãos à boca, sem conseguir conter o choro. Gabriel, que estava ao lado da mãe, aproximou-se de Ricardo e, com a inocência que desarmava qualquer barreira, disse: Eu falei que sua casa era grande demais. Agora vai ter espaço para risadas. Ricardo sorriu pela primeira vez de forma verdadeira. Um sorriso que não nascia do orgulho, mas da humildade. E naquele instante, um pacto silencioso foi firmado. Não era apenas um milionário ajudando a família humilde. Era a família humilde salvando o coração do milionário. Assim, começou uma nova fase. A mansão, antes fria e silenciosa, passou a ser preenchida com um calor de vozes, com o cheiro de comida simples, com risadas que ecoavam pelos corredores. Ricardo não era mais o mesmo. Clara não estava mais sozinha. Gabriel e Daniel tinham, finalmente, um lar onde o amor e a dignidade não precisavam ser sacrificados. Era o começo de uma nova vida, uma vida de reconciliação, aprendizado e, acima de tudo, transformação. A vida tem maneiras misteriosas de ensinar suas lições. Para Ricardo Montenegro, o milionário que acreditava ter tudo, a maior revelação veio não de negócios, não de viagens, não de conquistas. Veio do gesto silencioso de uma mulher humilde, que sacrificava a própria fome para alimentar os filhos. Clara mostrou que amor verdadeiro não se mede em cifras, mas em entrega. Gabriel, com sua pureza e sensibilidade, ensinou que a felicidade não está no tamanho da casa, mas na força das risadas que ecoam dentro dela. E Ricardo, ao permitir que sua arrogância fosse quebrada, descobriu que o maior luxo que alguém pode ter é a capacidade de se transformar. O homem frio e distante tornou-se alguém capaz de sentir. A mansão silenciosa se tornou um lar. O milionário arrogante se tornou um ser humano de verdade. E aqui fica a reflexão. Quantas vezes, na correria do dia a dia, deixamos de enxergar as dores invisíveis daqueles que cruzam o nosso caminho? Quantas vezes julgamos sem conhecer, ignoramos sem perceber? Viramos o rosto quando deveríamos estender a mão. A vida não é sobre o que acumulamos, mas sobre quem tocamos. O dinheiro pode comprar conforto, mas nunca comprará o brilho sincero de um sorriso, a força de uma mãe, a pureza de uma criança. Por isso, guarde esta história dentro de você, porque, mais cedo ou mais tarde, todos seremos colocados diante de escolhas que revelarão quem realmente somos. E lembre-se, às vezes, o maior milionário é aquele que, mesmo sem nada, oferece tudo de si pelo amor. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, para que mais pessoas possam ser transformadas por mensagens como esta. Porque a vida muda quando passamos a enxergar além do que os olhos veem. E agora eu te pergunto, o que realmente faz de alguém rico